Abrir a palavra, irmãos, em Romanos, capítulo 5. Vamos ler do 1 ao 10, ao 11, aliás. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo muito mais, agora sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Amém? Vamos orar ao Senhor, querido Pai. Como nós somos gratos, Senhor, por termos a liberdade de ouvir a Tua Palavra, de abrir a Tua Palavra e ter um tempo já de louvores ao Senhor. E nesse momento, Senhor, a Tua Palavra exposta ao nosso coração, nós clamamos a visitação do Teu Espírito para trazer revelação a cada um de nós. Senhor, nos ajuda nessa noite, visita cada um. O Senhor sabe as nossas limitações, as nossas dificuldades, por isso nós te clamamos, Senhor, visita o nosso coração, para que haja glória nesse lugar, porque nós cremos que o Senhor está nesse lugar, e aonde está o Senhor, ali há glória, não porque nós somos gloriosos, mas porque o glorioso habita em nós. Ajuda-nos nessa noite, Senhor, visita cada um de nós, para a honra e glória do Senhor. Oramos e agradecemos-te no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Esse é um texto que nos enche de alegria, um texto que deve inundar nosso coração, para que nós possamos transbordar, porque ele começa dizendo assim: justificado, pois mediante a fé temos paz com Deus. Oh, irmãos, como nós precisamos receber essa palavra, porque nós fomos justificados. No mundo caótico que nós vivemos, nós temos paz com Deus. Aí nós não precisamos se preocupar com nada nesse mundo, se esse mundo está caminhando para o caos, porque nós temos a paz necessária para estar na presença de Deus. E aí a gente começa a perceber, irmãos, que essa paz não é um estado em que nós podemos, não é algo que pode, hoje eu estou em paz, amanhã não estou, porque essa paz é uma pessoa, e essa pessoa habita dentro de nós. Por isso que aqui vai falar de tribulações, porque essa paz nos conduz a essas tribulações, e a tribulação ela tem um objetivo, né? Porque nós podemos glorificar a Deus. O verso 3
nos diz assim: e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Então, quando nós percebemos que esse Cristo que habita em nós recebemos esse Cristo pela fé, que essa graça alcançou o nosso coração, e nós temos essa alegria, nós vamos aprender, não é que a gente diz assim: se eu crer no Senhor, eu vou passar por tudo glorificando Deus. Não, Ele vai nos ensinar, na tribulação, nós glorificar o nome dEle, sabe? Então é um processo que vai acontecer na nossa vida, porque a tribulação, ela vai produzir em nós uma perseverança, sabe? Então é um processo que está acontecendo, a tribulação, nós glorificamos o nome do Senhor, e se nós glorificamos o nome do Senhor, nós sabemos que aquela tribulação, o Senhor está junto, o Senhor está nela, o Senhor está conduzindo nós através dela, e essa tribulação vai trazer para nós uma perseverança, sabe? De nós não desistir, de nós poder glorificar o nome dela, porque essa perseverança que nós temos vai trazer uma experiência, né? E a experiência de que o Senhor é bom, uma experiência de que nós passamos pela tribulação, e nós podemos hoje, pela experiência que nós temos, pelo Cristo que nós temos, nós podemos acudir aqueles outros que estão passando por essas tribulações também. Então você vê que é uma corrente que vai ligando os elos, e essa corrente vai ficando cada vez mais forte, né? E essa experiência vai trazer o quê? Esperança. Esperança de que o Senhor voltará. Esperança de que o Senhor virá buscar a sua igreja. Esperança que nós estaremos, em breve, nós estaremos com o nosso Senhor eternamente, sabe? Então trazendo, é um processo que vai acontecendo em nós, um amadurecimento que vai trazendo essas realidades para o nosso interior, a ponto de nós clamarmos: Senhor, vem nos buscar, né? Senhor, vem buscar a tua igreja, né? O Senhor, Ele está aguardando, irmãos, Ele está lá com a mão na maçaneta da porta, olhando para o Pai, esperando o Pai dizer: pode abrir, meu filho, pode buscar a tua igreja, porque a tua noiva é gloriosa, a tua noiva está pronta, a tua noiva está preparada, sabe? Então, e Ele está ansioso para buscar a sua igreja. Agora, se nós não tivermos uma perseverança diante do Senhor, essa experiência, essa esperança não virá, porque nós não vamos amar a vinda do Senhor. E nós precisamos anelar pela vinda do Senhor, sabe? Nós precisamos estar... Agora, por que isso tudo, irmãos? Porque o verso 5 vai dizer assim: ora, a esperança não confunde, né? Então a nossa esperança, ela não confunde o nosso viver. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado em nosso coração, pelo Espírito que nos foi outorgado. Então veja que beleza, irmão. O amor de Deus é derramado, sabe? É por isso que nós podemos participar hoje da mesa do Senhor, porque essa realidade que já aconteceu no nosso coração nos deu essa paz com Deus. Então nós temos essa esperança, e a esperança nossa, ela não vai confundir a nossa vida em relação a esse mundo. Por quê? Porque o amor de Deus é derramado, né? E o verso 8 ele diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então esse amor, irmão, que Deus teve por nós, o amor de Cristo, né? E aí se a gente se lembrar de 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isso. Um morreu por todos, logo todos morreram. Então, o amor de Cristo também nos
nos atraiu. O amor de Cristo nos segurou nele, sabe? Então isso traz uma alegria para nós. Como que nós vamos poder viver nesse mundo, né? Amando o Senhor. E se nós amamos o Senhor, irmãos, porque nós só amamos Ele, como diz a palavra de Deus, nós o amamos, Epístola de João fala isso, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Ele deu, Ele se entregou. Deus deu Jesus, e Jesus se entregou por nós, né? Então esse amor que nós temos, que está no nosso interior, ele precisa extravasar. Nós precisamos, irmãos, ser uma igreja que esse amor de Deus possa se expandir para todos, primeiramente para os nossos, e não somente os nossos, mas por todos aqueles que o Senhor tem chamado, por todos aqueles que Ele tem chamado antes da fundação do mundo, né? Agora, como que nós compreendemos isso? Somente se o amor de Deus permanecer em nós, né? O amor de Deus faz com que nós tenhamos famílias adequadas. O amor de Deus faz com que o homem assuma o seu papel na família. O amor de Deus faz com que a mulher assuma o seu papel. O amor de Deus convence os filhos para que os filhos sejam obedientes, sabe? Então o amor é um dos primeiros atributos do Espírito Santo, lá em Gálatas, né? O primeiro fruto do Espírito é amor, né? E aí, olhando esse texto, olhando para a mesa de hoje, o que nós podemos, e olhando esse texto, que a graça chegou até nós, e Cristo se entregou naquela cruz por cada um de nós. Então fica olhando para o amor de Deus, nós podemos glorificar o nome de Deus. Nós podemos exaltar esse Senhor maravilhoso que entregou o seu Filho pelas nossas vidas, né? Em relação às pessoas que estão à nossa volta, né? Como que nós podemos expressar o amor de Deus para essas vidas, para o nosso cônjuge, para os nossos filhos, para a igreja, né? Porque a família começa, o homem e a mulher, filhos. Aí duas famílias creem, o Senhor junta essas duas, a família ficou maior, né? Então hoje nós temos aqui irmãos e irmãs. Agora, irmão, nós precisamos entender uma coisa, que nós precisamos pelejar pelos nossos irmãos. Porque irmãos de sangue, a gente luta. Muitas famílias lutam, né? E nós somos irmãos espirituais. Penso que é muito mais. Porque o nosso Pai é Deus, né? Então nós temos que pelejar, e somente com o amor de Deus é que nós possamos avançar, tendo um viver adequado, um viver que glorifique o nome do Senhor, um viver que dependa totalmente da vida do Senhor. Por quê? Porque tudo que Deus está fazendo em nós é para revelar o seu Filho em nós, né? Revelar, para nós andar diante de Cristo Jesus, né? Então, olhando esse texto, agora eu convido os irmãos para nós ir lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Vamos ver até onde o Senhor nos conduzia aqui nesse capítulo, para nós olharmos o amor de Deus, né? Que graciosamente nos tem abençoado, né? E antes de ler 1 Coríntios, capítulo 13, lá em Efésios, nós até lemos, não precisamos ir lá, mas em Efésios capítulo 3, o verso 19, ele diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomado de toda a plenitude de Deus. Sabe, conhecer o amor de Cristo.
Sabe, quando nós conhecemos, quando nós reconhecemos o amor de Cristo, é algo especial. Nós vamos compreender quão precioso é esse Senhor para cada um de nós, né? Então isso é algo tremendo. E aí a gente diz assim, a gente pode se lembrar também de Evangelho de João, capítulo, não precisamos ir lá também, mas no capítulo 12, verso 23, né, quando ele diz assim, aquele que me ama, guarda a minha palavra, e meu Pai o amará. Veja só, aquele que me ama, guarda, né? E meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada, né? Então, mas como que acontece, irmãos, para nós guardarmos a palavra do Senhor, para nós compreender que amamos Ele, nós precisamos caminhar com Ele. Que não adianta, irmão, se nós não temos intimidade com o Senhor no nosso dia a dia, se nós não temos um encontro real todos os dias com o Senhor, como que nós vamos amá-lo, né? Não tem como. Nós precisamos, né, amar o Senhor, mas para amar o Senhor nós precisamos encontrá-lo, andar com Ele, caminhar com Ele, né? Aquele convite maravilhoso que Ele fala, que Ele nos convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, venham para mim, né? Então esse amor tem essa conotação de nós ouvir a voz do Senhor e não ficar angustiado por esse mundo. Por quê? Porque Ele diz assim, porque eu sou manso e humilde de coração, sabe? Então é nessa caminhada que nós vamos compreender que o Senhor é manso, que o Senhor é humilde, que o Senhor cuida, que o Senhor zela. E aí a gente começa a ver, são detalhes pequenos, nós começamos a ver a mão do Senhor em pequenas coisas, né? Vamos colocar aqui como que os homens começaram, os rapazes começaram a namorar, né? Hoje até que não, mas antigamente, como que eles faziam? Era uma flor, era um bombom, começava com pequenas coisas, mas só que aí ele cativava o coração, né? Então é isso que o Senhor vai, com as pequenas coisas, no nosso dia a dia, aquelas coisas normais, estar aos pés do Senhor, é não querer muita coisa, é querer só a presença do Senhor. Mas nós queremos a presença do Senhor e grande, o Senhor não vai se revelar desse jeito. Ele vai trazer nas pequenas coisas a mão dele conduzindo as nossas vidas, né? Trazendo essa realidade aqui de 1 Coríntios capítulo 13. Olha só, irmãos, como o amor precisa ser algo muito, nós precisamos anelar e buscar do Senhor esse amor que Ele já derramou. Irmãos, Ele não vai derramar o amor dEle no teu e no meu coração, porque Ele já derramou. Nós é que muitas vezes ficamos: Senhor, derrama o seu amor em mim, Senhor, me conquista. Ele já te conquistou lá na cruz, Ele derramou o amor dEle no nosso coração. Agora Ele deseja, sabe o que? Obediência e profundidade na palavra do Senhor, porque aqui vai falar assim, em relação ao viver nesse mundo: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que ressoa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei.
ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Os irmãos percebem? Isso é uma realidade, irmãos, porque se nós, não estamos falando, e aí a gente pensa o seguinte: mas eu ajudo os pobres, eu faço isso, eu dou aquilo. Irmãos, se nós não tivermos a consciência de que o Senhor é a nossa vida, nós vamos fazer as coisas esperando algo em troca. Sempre vai ser assim. Tem pessoas muito boas que ajudam muita gente, mas experimenta pisar no calo dele, para você ver que ele vai dizer: eu ajudei, e agora virou as costas para mim, né? Então isso é uma realidade, porque lembra-se que o homem pode fazer coisas boas, o homem pode, né? O homem comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas esse bem, se não tiver o amor de Deus, ele vai ser um bem onde eu vou querer a recompensa para mim. Agora, quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, quando nós percebemos que o amor de Deus inundou o nosso coração, está transbordando, aí nós não olhamos mais em querer, eu dou, mas eu quero algo em troca. Não, nós recebemos, e o amor que foi derramado no nosso coração é o amor de Deus, e Ele entregou, e disse assim: aquele que quiser, irmãos, presta atenção, Deus entregou o seu Filho e fala para nós: se você quiser, você pode ser meu discípulo. Então Ele nos dá a opção de não querer ser discípulo dele, mas Ele foi para aquela cruz, e para aquela cruz Ele atraiu todos a Ele mesmo. Mas agora, quantos creem? Quantos receberam? E quantos querem andar nesse caminho da cruz, né? Aí nós podemos continuar no verso 4, que diz assim, aí vem a especificação do amor, o amor de Deus. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se as espera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. E aí o verso 7 diz assim: o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Oh, irmãos, como nós precisamos trilhar esse caminho, né, da cruz, para que nós possamos experimentar e transbordar esse amor para que as pessoas que estão ao nosso redor, né, e esse amor começa a transbordar na nossa casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E esse amor, irmãos, não é de passar a mão na cabeça, não, sabe? Esse amor não passa a mão na cabeça, porque ele diz assim, o verso 6, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Então o amor, esse amor, ele trata com justiça. Errou, precisa ter um trabalhar de arrependimento, precisa ter uma mudança de postura, porque o amor não passa a mão na cabeça. Aí a gente vê hoje, irmãos, a sociedade hoje criando filhos, né? Como que você cria um filho com amor? Disciplinando, porque o amor tem essa característica. O amor disciplina, sabe? O amor leva a coisa firme, porque não pode. O amor não deixa, não, eu vou
para me livrar dessa dificuldade, eu vou arrumar outra coisinha aqui para não. O amor encara, né? Para que a coisa seja. É assim que o Senhor faz conosco. Ele não passa a mão na nossa cabeça. Ele trata nós com misericórdia e com graça. Mas Ele nunca passou a mão na nossa cabeça, né? E nós nunca vamos conquistar e nós nunca vamos convencer o Senhor de alguma coisa que nós queremos chegar a convencer Ele, porque aquilo é só para o meu coração. Não, se for da vontade dEle, Ele nos dará. Se for da vontade dEle, Ele trabalhar. Então, o amor tem essas características, irmãos. E tudo isso nós temos experimentado. E a grande prova que nós temos experimentado esse amor de Deus está aqui nessa mesa, né? O pão representando o corpo de Cristo lá na cruz, o suco da vida representando o seu sangue que foi vertido para nós, para nos salvar, sabe? Então essa obra foi perfeita, é por isso que nós podemos glorificar, é por isso que nós podemos amar o Senhor, é por isso que nós possamos expressar adoração a Ele, porque amamos, temos nosso Senhor em alta estima nas nossas vidas, né? E aí o texto prossegue no verso 8, o amor jamais acaba, né? Que precioso, o amor jamais acaba. Guarda essa expressão, o amor jamais acaba. Mas, havendo profecia, cessarão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em partes conhecemos e em partes profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vejo como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em partes, então conhecerei como também sou conhecido. Olha essa expressão. Nós conhecemos o Senhor como nós somos conhecidos por Ele. Então a intimidade, o amor de Deus faz isso. Nós conhecer o Senhor e Ele conhecer a nós. E aí o texto encerra dizendo assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Então, aí nós olhando a expressão que o amor jamais acaba, né, nós podemos ver, quando nós tivermos face a face com o nosso Senhor, nós vamos precisar de fé? Não, porque nós estamos vendo Ele, como Ele é. Sabe, esse momento nós já estamos na presença do Senhor. Então nós não precisamos mais de fé, né? E a esperança, né? Nós vamos precisar ter esperança. Só um dia nós estaremos com o Senhor? Não, nós não precisamos mais de esperança, porque nós estaremos com Ele. Então, fé e esperança cessarão. Cessarão. O que vai permanecer? O amor. O amor vai ser eterno, porque nós vamos poder ver Ele face a face como Ele é, e a eternidade conhecendo Jesus, nosso Senhor. A eternidade. Então, irmãos, o Senhor nos dá abre os céus, porque agora nós vemos só alguns relances daquilo que acontecerá conosco, né? Mas quando nós estiver com Ele, por isso é que antes de nós vê-lo como Ele é, Ele precisa transformar o nosso corpo de humilhação igual ao corpo da sua glória. Nós não vamos ter o poder, a deidade de Deus, de Jesus, mas nós vamos ter um corpo glorificado igual ao dele, para nós poder vê-lo como Ele é, né? Então,
E o tempo de nós conhecer o Senhor e deixar o Senhor conhecer nós é agora. Né? Como diz lá em Hebreus, hoje se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. É hoje, não é amanhã, porque amanhã, quem de nós pode garantir que amanhã nós estaremos vivos? Né? Então esse é o tempo que nós temos para buscar a mente e a vontade do Senhor para as nossas vidas. Viver que nós temos que viver glorificando o nome dEle em tudo, irmãos, porque o Senhor quer conduzir as nossas vidas, mesmo através das grandes dificuldades, Ele quer conduzir as nossas vidas, né? Para chegar nesse ponto, aonde nós podemos vê-lo como Ele é, e conhecê-lo como Ele é, e Ele já nos conhecendo como nós somos, né? Isso vai ser glorioso, maravilhoso. E o que o Senhor traz para nós nesse momento é trazermos à memória essa esperança. Enquanto nós estivermos aqui nesse mundo, irmãos, a esperança nunca pode sair do nosso foco. A esperança é algo, um dia eu estarei com o Senhor, né? A ponto de nós desejarmos, né? Dizer assim, ó Senhor, quando nas nossas orações, ô Senhor, é hoje que o Senhor vem me buscar? Sabe? É esse anelo que nós precisamos ter com o Senhor, essa esperança, dizer assim, Senhor, hoje o Senhor vem me buscar, Senhor. Eu estou morrendo de saudade, Senhor, eu quero estar com o Senhor, né? Mas isso muitas vezes, isso só vai acontecer, sabe como, irmãos? Através de uma comunhão íntima com Ele, com o nosso Senhor. Uma caminhada, um viver diário, e Ele vai se mostrando gracioso todos os dias para as nossas vidas, porque Ele já fez tudo por nós. Ele já fez tudo. Agora Ele aguarda, Ele só está olhando assim, se você quiser, tome posse. Se você quiser, venha. Se você quiser, o Senhor sempre vai trazer, Ele nunca vai arrombar o nosso coração, mas Ele diz, venha para mim, se entregue para mim, que tudo que nós colocamos na mão do Senhor, Ele vai botar na cruz, Ele vai botar na cruz, e quando Ele botar na cruz, irmãos, aquilo se acaba, porque os nossos desejos na cruz são aniquilados, e Ele se coloca no lugar daquilo que Ele tirou do nosso coração, daquela imundícia que Ele tirou, daquele pecado que Ele tirou, Ele se coloca no lugar, e o Senhor é muito melhor, né? Aí nessa comunhão nós vamos compreender que o Senhor é muito melhor, né? Que o Senhor nos ajude, irmãos,